Ponto de Vista. Com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela, começamos mais um programa Ponto de Vista. Hoje, uma sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. E a gente tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o jornalista Joab Lira. Jornalista Joab Lira que é de Suzano e tem uma grande história dentro do jornalismo, não só da cidade aqui, mas também de toda a região do Alto Tietê. Joab, muito obrigado pela sua presença aqui no Ponto de Vista. E a gente já inicia querendo saber como é que foi tudo isso, o seu começo, o que te enveredou para o jornalismo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao programa Ponto de Vista por dar essa oportunidade para expor nossas ideias como jornalista. O jornalismo, para mim, começou porque eu sempre trabalhei na área de artes gráficas. E eu tinha um padrinho, o meu segundo pai se chama Pedro Miarrira. E Pedro Miarrira tinha um jornal e militava politicamente. E eu me estimulei em função disso. Eu falei, vou ter que fazer jornalismo para militar politicamente, porque no jornalismo você começa a conhecer os mecanismos da sociedade. Tanto é que todo jornalista não se conforma com injustiça. E isso aí me estimulou a fazer o curso de jornalismo na UMC, Universidade Mogi das Cruzes, na UMEC, e hoje há mais de 30 anos que nós atuamos nessa área. E sempre defendendo os interesses da comunidade. Quem não sabe, os suzanenses que não sabem, nós pisamos na lama, na Vila Maluf, fazendo matérias reivindicatórias para mostrar para o poder público as necessidades do bairro. Nós pisamos na lama lá no Monte Cristo. Tem até uma pessoa que é o Manuel, que é um militante de esquerda, nós fomos lá no Monte Cristo, pisamos na lama e reivindicamos. E tanto é que nós conseguimos melhoria, porque na democracia existe conflito. Se a população não se organiza e se alguém não grita, não tem retorno politicamente. Ninguém escuta. E a população do bairro não é ouvida. E o papel do jornalismo é esse, é mostrar a verdade e cobrar resultado, né, Joab? Positivo. E nós temos um trabalho prestado para a comunidade. A população, além da nossa militância social, nós temos uma militância política. E nós temos um trabalho prestado para a comunidade, reivindicatório. O jornal, quando estava funcionando, o Expressão Popular, o Porta-Voz, era um espaço para a comunidade fazer suas reivindicações populares. E nós sempre fomos assim. E graças a Deus nós construímos muitas amizades em Suzano e hoje nós estamos militando politicamente. Tanto é que faz anos que eu milito da política e nós contribuímos na conscientização política da população de Suzano, que isso é muito importante. Joab, dentro desse período da sua carreira no jornalismo, o que você pode destacar nesse momento, aqui para quem está nos assistindo agora, nesta sexta-feira, de uma matéria ou de algumas matérias assim polêmicas que atendeu a necessidade da população, não só de um bairro, mas de toda a cidade de Suzano, e que a classe política não gostou muito? Não, é interessante, porque eu estava num restaurante popular, hoje fechado, estava almoçando lá e veio um funcionário da prefeitura. Ele falou para mim, Joab, eu sei que você é jornalista, sabe o que está acontecendo no depósito da merenda escolar? Que é que o prefeito está servindo para a molecada feijão contaminado com fezes de rato. E eu fiquei revoltado. Primeiro crime, contra o contribuinte. Segundo crime, contra as crianças que estavam consumindo esse feijão contaminado com fezes de rato. E nós, eu com o jornalista Paulo Humberto, invadimos o depósito da merenda escolar, fotografamos, nós fomos testemunho ocular, fotografamos os feijões, os macarrões, todos lá contaminados com fezes de rato em cima, e entrando no Ministério Público e a Prefeitura foi obrigada a incinerar. Tanto é que até a própria TV Diário de Mogi deu enfoque em relação a essa questão.
Bom, aproveitar aí o Paulo Humberto, aí, um abraço, Paulo Humberto aí, que pode estar nos assistindo nesse momento, né? Grande amigo, grande jornalista. Grande jornalista também. Teve mais algum outro fato assim que você se recorde nesse momento, além desse, que foi bastante polêmico na época e teve uma repercussão não só em Suzano, mas em toda a região do Alto Tietê? As outras são mais reivindicação populares, né? Nós sempre demos espaço para a população, os bairros sensíveis que existem em Suzano, nós sempre demos espaço para os bairros, as comunidades sensíveis. E a gente continua com essa mesma mentalidade, porque todo jornalista, você não se conforma com justiça. E quando você vê que o contribuinte paga seus impostos e não tem um retorno em benefício, a gente tem que começar a dar voz para a população. Muito bem, Joab. Você também contribuiu para a formação profissional na prática de muitos jornalistas aqui da região, né? Que na época te procurava lá, você dava fazia a produção de muitos jornais de pequena periodicidade e eu me incluo nessa também, né? Como é que é isso para você? Não, na realidade, nós assinamos muitos jornais, né? Hoje não, nós assinamos muitos jornais na região, nós demos muita oportunidade para as pessoas que tinham um sonho de ser jornalista, nós dava oportunidade para ele fazer matéria, mostrar o talento dele profissional. Nós fizemos muito isso, né? Até com o Valmir Barros, que foi uma das pessoas que é cria nossa, né? Sim. Que começou lá conosco. Um abraço aí pro Valmir Barros. Entendeu? Né? Hoje deve estar atuando em Bertioga. Um abração, amigo militante, jornalista, militante de esquerda também, né? Polêmico também. Então, a gente deu oportunidade para muita gente. Lá de Arujá, o Rocha, que nós demos oportunidade para ele, militante também, de esquerda, que nós demos oportunidade para ele. Cardoso, então nós demos oportunidade para muitas pessoas. O Cardoso já era jornalista da Folha de São Paulo, mas nós demos espaço para ele também desenvolver o trabalho dele. Muito bem. E agora a gente vai falar a respeito da questão política, né? Como é que o Joab Lira se enveredou para a área política com mais militância. Mas você responde essa questão no próximo bloco. A gente volta já. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Muito bem, olá para você novamente aí do outro lado da tela, nos acompanhando aqui no Ponto de Vista, nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, e a gente recebe o jornalista Joab Lira. Lembrando a você que se você quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento para o Joab, pode mandar nesse momento que durante o nosso programa ele vai te respondendo aí no Facebook e também no YouTube. Bom, Joab, deixei uma pergunta no ar do bloco anterior, que é a respeito da política, né? Como é que você se enveredou para a política como mais força na militância e indo para a urna, indo para a votação, pedindo voto? O que levou? Eu acho que todo jornalista tem compromisso com a sociedade. Ele tem que prestar voz para a população, porque quando ele fala a verdade, quando ele aborda um assunto verdadeiro, ele desperta a consciência da população. E o brasileiro precisa disso, precisa de alguém dar voz para ele despertar a consciência da população. Ou seja, tem que chacoalhar, colocar os problemas para serem discutidos, colocar em pauta vários problemas que eu vejo assim, Joab, que a maioria, né,
desses políticos que estão aí, detentores de mandatos, parece que passa na frente dele assim, e ele não consegue ver, e não consegue nem planejar algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parece que o sujeito senta na cadeira e muda completamente tudo aqui, o perfil dele. Ou ele potencializa aquele que ele nunca foi, que é ser sincero e preocupado com a população. Na realidade, nós temos muitos exemplos. Tem pessoas, eu sempre falo, a pessoa tem que estar preparada para defender os interesses da população. Certo? Ele tem que ter uma personalidade ética, né? Isso é importante, fundamental. Não é fundamental. Eu sempre falo algumas coisas. Tem gente que tem um talento para passar mensagem religiosa. Sim. E parte para a política, mas ele não está preparado para ser político. Ele está preparado para passar mensagem religiosa para os seus membros de igreja. Seus fiéis. Entendeu? Então tem gente que não está preparado politicamente como cidadão. Ele não está nem preparado como cidadão, imagina politicamente. E na maioria das vezes também não conhece absolutamente nada de gestão pública. Também. O vereador, por exemplo, vai lá para a Câmara, na tribuna, ou apresenta projeto que é totalmente inviável e quando não é inconstitucional. Não, é interessante, porque o vereador, o principal papel do vereador é fiscalizar o dinheiro do contribuinte, que ele paga com tanto sacrifício, e ele tem que ter alguém lá dentro para fiscalizar. Cobrar o retorno, né, desse dinheiro em benefício. E é isso que é importante. O dinheiro tem que ser canalizado para os benefícios do cidadão, não tem que ser canalizado para o ralo da corrupção. E tem vereadores que, através de benefícios próprios, fecha os olhos para irregularidade e corrupção. E isso é um grande problema, porque ele não está preparado eticamente para assumir um cargo. Nós temos o exemplo Suzano. O exemplo Suzano, por exemplo, nós temos 18 vereadores que a única coisa que eles fizeram para a população foi aumentar o IPTU abusivo. Por que abusivo e imoral? Porque o IPTU, quando o prefeito anunciou o aumento, levou para a Câmara para aprovar, e os 16 vereadores fecharam os olhos e disseram amém para o prefeito, aquilo foi uma traição para a população que votou neles. Por quê? Primeiro caso, abusivo. Em 2017, a inflação era 2,95%. E o aumento foi de 27%. O IPTU aumentou quase 10 vezes o índice inflacionário, endividando a população, certo? Uma injustiça. É injustiça, isso é imoral. É uma injustiça. E um país com recessão imensa em 2017, como hoje está também, certo? Centenas e milhares de pais de família desempregados, e o prefeito e os vereadores com a maior falta de sensibilidade política e social e moral, dá esse aumento para a população. Você está se referindo a esse prefeito atual, né? Isso, positivo, o atual prefeito. Rodrigo Achiuchi, do PL, né? Do PL, aí, comandado lá por aquele deputado, né? Deputado lá envolvido no mensalão, lá, o Valdemar Costa Neto, o boy. Para que você que não lembra, né? Aqui na região, ele é lá de Mogi das Cruzes, mas ainda manda no país inteiro. E está querendo mandar aqui, né? Continuar mandando em Suzano, Ferraz de Vasconcelos. Bom, depois a gente fala sobre isso aí, num outro programa. E você vê 16 vereadores dizer amém para o prefeito e aprovar. Né? Aprovar um aumento desse abusivo. Então, a população precisa se informar. Tanto é que agora as redes sociais, muita gente está se informando. Existe um movimento em Suzano para não votar nesses vereadores que aumentaram o IPTU. Porque vereador em Suzano, o que é que serve? Só para arrumar emprego para os parentes? Filho, filha, a esposa, esposo. É um nepotismo descarado lá, né? Nós entramos com esse pedido no Ministério Público. Ele serve para aumentar IPTU, certo? Os vereadores Suzano, com exceção do Lisandro, né, que tem que falar, né, que foi o único que não disse amém para o prefeito e manteve a postura dele de vereador, de fiscalizador. Por isso está sendo perseguido politicamente, certo? Na cidade. Entendeu? Então, o papel do vereador em Suzano é o seguinte: é aumentar IPTU abusivo, arrumar emprego para parentes com salários, né, gordos, entendeu? Altos salários, tá? E dizer amém para o prefeito. Isso não é papel de vereador. Não. Entendeu? Então a gente, como um jornalista, tem que informar isso para a população. Tem que informar a verdade, porque desperta a consciência das pessoas.
Um outro fato que agora eu me lembrei é a questão de uma denúncia que você fez na delegacia seccional de Mogi das Cruzes sobre aí superfaturamento na área da saúde em plena pandemia da Prefeitura de Suzano e do prefeito Rodrigo Achiuchi. Como é que foi isso? O Ministério acatou e instaurou aí um procedimento investigatório criminal contra o prefeito da cidade, né? Porque nós baseamos no seguinte: o prefeito contrata uma empresa, Prisma Porte, contratou 30 porteiros para trabalhar em 14 postos de saúde, e cada porteiro foi calculado, o salário dele é R$ 7.642 por mês, né? Por mês. Então você calcula aí, um porteiro, em 3 meses que ele fez esse contrato, ganhou quase 23 mil reais. Certo? E o piso salarial do porteiro é 1.200, 1.300. Aí você vê a diferença, cada porteiro tem uma diferença de quase 17 mil reais. Aí você multiplica por 30, dá mais de R$500 milhão para ser investigado. E será que os porteiros receberam esse dinheiro ou ele acabou indo para o bolso de quem não é porteiro? Pode ter acontecido isso. Então, foi baseado nessa questão. Vans, aluguel, locação de vans. O prefeito alugou por 25 mil reais. E o preço de mercado é 15 mil reais. Então tem que ser investigado. Por isso que o Ministério Público Estadual acatou a nossa denúncia que nós fizemos na seccional de crimes de prefeito, no setor crimes de prefeito, e foi acatado. A questão também, os ar-condicionados comprados, que tem um superfaturamento de 30%. Então, baseado nessas informações, sim, certo? Nós entramos no Ministério Público, fomos na seccional. E aí gerou um inquérito que encaminhou para o MP e instaurou procedimento tal chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. E está tramitando lá no MP de São Paulo, né? De São Paulo. Muito bem. Vamos falar de campanha política, mas no próximo bloco. A gente volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Muito bem, voltamos a apresentar o ponto de vista desta sexta-feira, 23 de outubro de 2020. E quem está conosco, continua conosco, é o jornalista Joab Lira, que é candidato a vereador na cidade de Suzano pelo MDB. Joab, como é que está essa campanha aí? Começou já está na rua? Como é que está a aceitação da população do seu nome, mais uma vez? Graças a Deus, nós construímos muitas amizades em Suzano. A gente faz muita militância social em Suzano, né? E nós estamos com muita credibilidade. Mas a questão hoje, por exemplo, a gente está passando algumas informações verdadeiras através de vídeos. Por exemplo, a população, nós estamos contribuindo muito com a população e essa contribuição vem em retorno de apoio. Porque quando o cidadão é consciente e você passa algumas informações para você começa a ter credibilidade como jornalista e como cidadão também e como candidato a vereador. Por exemplo, em Suzano, nós tivemos um manifesto das mães do Jardim Nova América, certo? As mães do Jardim Nova América estavam revoltadas, né? Revoltadas com a construção de 2 salas de aula de madeira que o prefeito está construindo. E ele divulgou nas redes sociais ou nas matérias da Associação de Comunicação que essas salas de aula de madeira têm tecnologia inovadora importada da Europa.
Sendo que essa sala de madeira revoltou as mães do Nova América. E a prefeitura está construindo, ou terminou de construir, 25 salas de madeira. De madeira. Com aditivo, cada sala está saindo R$120 mil para o contribuinte, para o cidadão. Se ele está construindo essa sala de madeira por R$120 mil, eu vou perguntar para o engenheiro quanto dá para construir uma sala de alvenaria. Deu para entender? Sendo que eu, nos meus vídeos, eu fiz um desafio para o prefeito. Se ele acha que essa sala ele está construindo nas comunidades sensíveis, Miguel Badra, Alterópolis, então para ele, essas crianças de primeiro ano têm que estudar com sala de madeira. Jardim Varã, Margarete, eu sei que é bairros sensíveis que ele está construindo. Aí eu fiz um desafio para ele. Por que ele não constrói essas salas de aula de madeira na escola dele particular da família? Para ver a reação. Não é tecnologia inovadora importada da Europa. Ele tem que construir na escola dele para ver a reação e a indignação dos pais. Então hoje nós estamos prestando a voz para a comunidade. E a maioria da população não está sabendo que isso é um atraso para a educação infantil de Suzano. É um retrocesso. Como é que um prefeito que se diz gestor constrói sala de aula de madeira para as crianças estudarem? Então eu fiz esse vídeo que causou muita repercussão. Outra repercussão, o vídeo do alface. Né? Já se tornou, desculpe, Jovem, mas já se tornou um inquérito civil. Certo. No Ministério Público, esse processo licitatório aí. Então, tá lá, é só consultar. Alface de ouro, né? Inclusive eu cheguei a fazer matéria isso, Suzano Urgente a respeito disso, alface de ouro, né? Tem algumas matérias que você participou, né? O Suzano Urgente. Sim. Então, como é que um prefeito compra 25 mil quilos de alface, cada quilo no valor de R$30? Sendo que nós fizemos uma pesquisa na CEAGESP de São Paulo e Minas, cada quilo, inclusive no Carrefour é R$2,70. No CEAGESP é R$2,50. Aí você vê a diferença. Você multiplica R$2,50 por 25 mil quilos de alface e multiplica R$30 por 25 mil quilos de alface. Aí você vê a diferença. Isso é uma vergonha, existe suspeita de superfaturamento. Então, é uma denúncia que nós fizemos e a população ficou horrorizada, porque o dinheiro do contribuinte, o dinheiro da população, tem que ser investido com dignidade, tem que ser investido com respeito. Muito bem, João. E honestidade, óbvio. Sem dúvida, sem dúvida. Qualidade administrativa e gestão, né? Até porque alface você planta, nasce. Dinheiro não, né? Dinheiro não. Dinheiro ao contrário. Quando ele está na mão, se não souber usar, ele vai para o ralo da corrupção. A questão do hospital regional. Vamos voltar para a saúde. Hoje nós não temos um hospital regional de Suzano para atender o seu centro de combate ao coronavírus, porque o prefeito em 11 de dezembro de 2017, ele convidou a imprensa regional em seu gabinete e em entrevista coletiva ele anunciou a construção do Hospital Regional de Suzano. Certo? E acontece o seguinte, falou que o hospital ia estar pronto em 18 meses. Isso significa que o hospital teria que estar pronto em junho de 2019. Mais de um ano e tanto atrás. Miguel, o que aconteceu? O governo federal se comprometeu a dar 24 milhões. E a prefeitura ia arcar com os 4 milhões, contrapartida. Sendo que é o seguinte, o prefeito agora até hoje não explicou para a população. A empresa Simétrica Engenharia Limitada ganhou a licitação. Montou os alojamentos e executou o serviço de obra. E o que aconteceu? Abandonou a obra. E ninguém sabe quem levou vantagem financeira. Para onde foi o dinheiro? Onde foi o dinheiro? Certo? Aí, quando chegou em 2018, ele anunciou a retomada das obras. Começou a fazer panfleto, maquete. Eleição para deputado, né? Eleição para deputado. Certo? Elegeu os candidatos dele.
Aí o hospital, eu fui lá, nós fomos lá, fizemos outra denúncia. Ele agora, o que é que ele fez depois dessa denúncia? Quer dizer, aí ele fechou lá. Cheio de tapume lá. Tapume, montou, tá dando uma avançada lá, aumentando, mas é nova empresa, certo? Com novo orçamento. Eu quero saber, ele tem que explicar para a população onde foi o dinheiro que a Simétrica Engenharia Limitada ganhou a licitação, o que aconteceu, porque a empresa abandonou. Eu sempre explico isso. Perfeito, explica para a população onde é que foi o dinheiro da população. É isso aí. Bom, a gente tem muito assunto para conversar, hein, João? Você vai ter que voltar mais uma vez aqui no Ponto de Vista, porque assunto não falta. E problemas na cidade de Suzano, muito mais ainda, né? O que mais tem lá é problema. É uma cidade grande, parece que está bonita, tudo certinho, mas a gente sabe que não é desse jeito. Mas, Joab, para a gente encerrar, eu quero já agradecer novamente a sua presença aqui, já lhe convidando para mais uma participação no Ponto de Vista. E as câmeras e os microfones estão à sua disposição até para você falar diretamente com o eleitor suzanense. O meu eleitor é um cidadão que não gosta de ser roubado e condena políticos bandidos. O meu eleitor não aceita vereador que, através de benefício próprio, fecha os olhos para a irregularidade e corrupção praticada por executivo e prefeito. O meu eleitor tem a consciência da importância da ética na política, da moralidade pública. Por isso, hoje, a nossa candidatura vem de encontro à necessidade da população de Suzano, do cidadão e de toda a cidade. Obrigado, gente. Meu número é 15123. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência aí do outro lado da tela. E lembrando que o Joab tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e você tem o seu. Até a próxima. Ponto de Vista. Com Miguel Leite.